Então, boa tarde a todas e todos. É com grande satisfação que a gente inicia, neste momento, o evento para realizar o lançamento e também a formação sobre o guia para o programa de acompanhamento a adolescentes pós-medida socioeducativa de restrição e privação de liberdade, cadernos 1, 2 e 3. Eu sou Fernanda Givisier e eu estou na coordenação do eixo 2 do programa Fazendo Justiça, que é uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que visa oferecer respostas estruturantes e sustentáveis para os sistemas penais, para o sistema penal e socioeducativo. O eixo 2 do programa é responsável pelas ações voltadas para o ciclo que envolve o sistema de justiça juvenil, desde o momento da apuração do ato infracional, o que a gente vem chamando a porta de entrada, até o momento de desligamento do adolescente do sistema socioeducativo, o que chamamos de porta de saída. Assim, as ações do eixo, elas se resumem em propostas que visam enfrentar problemas estruturais do sistema socioeducativo brasileiro, já reconhecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus 143988. Algumas dessas ações visam contribuir para o enfrentamento do uso excessivo de medidas de privação de liberdade para a garantia de direitos de adolescentes, para o aprimoramento dos sistemas de informação e o aperfeiçoamento das interfaces do Poder Judiciário durante o cumprimento das medidas socioeducativas. E a gente pensa também em estratégias, a qualificação da etapa de saída dos adolescentes das unidades. É exatamente nessas ações pensadas para a porta de saída que o programa de acompanhamento a adolescentes pós-cumprimento de medida socioeducativa de restrição e privação de liberdade está inserido. O programa compõe um conjunto de metodologias e estratégias apresentadas em 3 cadernos de apoio técnico. A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em oferecer um guia para a criação e implementação desse programa busca o desenvolvimento de ações para contribuir com o enfrentamento às vulnerabilidades sociais que envolvem adolescentes que já cumpriram medidas socioeducativas. O desenho dessas intervenções propostas neste guia conta com os atores estaduais para garantir a efetividade e sustentabilidade dessas soluções, visando auxiliar a transição do período de privação de liberdade para o completo convívio familiar e comunitário, numa perspectiva de garantias de direitos a esses adolescentes e jovens. O caderno 1 do guia apresenta as diretrizes gerais do programa. Já o seu caderno 2 aborda as questões vinculadas à governança e arquitetura institucional, trazendo o ciclo completo de implementação de uma política para auxiliar o desenvolvimento do programa nas diferentes unidades da federação. E, finalmente, no seu caderno 3, apresentamos as orientações e as abordagens metodológicas que subsidiarão as equipes técnicas na ponta a realizar o acompanhamento dos adolescentes. Assim, para realizarmos o lançamento do guia, contamos com a presença nessa mesa de abertura do Dr. Antônio Carlos de Castro Neves Tavares. Dr. Antônio é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, e compõe o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, o DMF, que é o departamento do CNJ que atua na organização de políticas judiciárias para a superação de problemas históricos dos sistemas prisional e socioeducativo, e também é responsável pela supervisão do programa Fazendo Justiça. Também contamos com a presença da senhora Moema Freire nessa mesa de abertura. A senhora Moema é coordenadora da Unidade de Governança e Justiça para o Desenvolvimento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. E também contamos com a presença da doutora Cecília Freming. Cecília é assistente social, mestre pela PUC do Rio Grande do Sul, doutora em política social pela Universidade de Brasília e professora adjunta do programa de graduação e pós-graduação em serviço social da Universidade Federal de Tocantins, a UFT. Ela foi responsável pela elaboração do guia que estamos lançando hoje. Assim, sem mais delongas, para dar início ao nosso evento, convido o Dr. Antônio para fazer sua fala.
Agradeço as palavras iniciais. Doutora Fernanda de Vizier, muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores que nos assistem. Boa tarde às senhoras e senhores magistrados, servidores do Poder Judiciário, servidores do Poder Executivo. É uma formação conjunta muito importante que estamos realizando nessa data. Um abraço especial à minha preciosa equipe do DMF e do Fazendo Justiça aqui presente. Boa tarde especial à equipe do Rio Grande do Sul, seja do Poder Judiciário, do Poder Executivo, estado que me acolhe há 11 anos, então é um prazer muito grande. Gostaria também de saudar a doutora Moema Freire, aqui presente, bem como a doutora Cecília Fleming, minhas estimadas companheiras de mesa e de luta na questão socioeducativa nesse tempo que estamos aí trabalhando em conjunto no Fazendo Justiça. Realmente é um prazer e uma honra muito grande compor a mesa com essas três figuras, doutora Moema Freire, doutora Cecília Freire e doutora Fernanda de Vizier, e ainda mais no dia que se segue ao 8 de março, essa data importantíssima. Então venha de um homem essa saudação especial a três mulheres extremamente competentes e fazendo votos de que essa luta de mais de século seja cada vez mais frondosa. Bom, vamos tratar aqui das questões relacionadas a essa tarde. Desejo desde já uma boa formação às senhoras e aos senhores. Gostaria imensamente de agradecer o presente convite, bem como me apresento, né? Eu sou Antônio Tavares, juiz de direito no TJ do Rio Grande do Sul há 11 anos quase, uma honra muito grande. Estou no Departamento de Monitoramento e de Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema Socioeducativo do CNJ, como juiz auxiliar da presidência desde novembro de 2019 e também atuo em colaboração com a coordenação do Fazendo Justiça desde então. Nós precisamos fazer um breve histórico acerca da atuação do CNJ nas questões prisional e socioeducativo, de modo a contextualizar o início da presente formação. Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, ele integra o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, órgão do Poder Judiciário, assim criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004 e instalado em 14 de junho de 2005, nos termos do artigo 103b da Constituição da República Federativa do Brasil. Tem a missão de desenvolver políticas judiciárias que promovam a efetividade e a unidade do Poder Judiciário orientadas para os valores de justiça e paz social. O Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, com a sigla legal de DMF, assim será chamado daqui por diante, é o Departamento do CNJ, criado pela Lei 12.106 de 2009, para detectar problemas e incrementar a gestão de prisões e de unidades socioeducativas. Também para auxiliar o desenvolvimento de sistemas prisionais socioeducativos, replicando em todo o país, de modo a estimular ou induzir a articulação de políticas e práticas relacionadas aos desafios do sistema carcerário e socioeducativo brasileiro. Sobre a criação do DMF, em 31 de agosto de 2009, o ministro Gilmar Mendes, então presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, encaminhou à Câmara dos Deputados projeto de ato legislativo que daria origem à Lei 12.106, criando o departamento, com destaque para o estabelecimento detalhado de seus objetivos. No texto que acompanhou a proposta do projeto de lei, o excelentíssimo senhor ministro registrou: um único liberto sob excesso de execução, e temos centenas de exemplos nesse sentido, tal como denunciam os mutirões carcerários, já justificaria todo esforço
e preocupação para a criação dessa estrutura no âmbito do Poder Judiciário, trazendo à luz todos os problemas que concernem às prisões e ao cumprimento da pena, e chamando à responsabilidade todas as autoridades e a sociedade para o equilíbrio dessa situação. Desde a sua criação, o DMF protagonizou importantes iniciativas no cumprimento de sua missão institucional que envolve políticas públicas judiciárias para o sistema prisional e para o sistema socioeducativo. Dentre elas é possível citar o Programa Justiça ao Jovem, em 2012, que realizou diagnóstico sobre as unidades socioeducativas do país. Estudo inédito que apresentou um retrato até então original sobre as condições de cumprimento de medidas socioeducativas, abrindo caminho para a proposição de soluções para os problemas encontrados. O Supremo Tribunal Federal, em agosto de 2020, proferiu julgamento histórico no HC coletivo 143988, originário do Espírito Santo, de relatoria do ministro Edson Fachin, a reconhecer que os direitos fundamentais dos adolescentes internados estão sofrendo graves violações motivadas pela superlotação, razão pela qual o Brasil não pode mais conviver com a situação assaz degradante. Na referida decisão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o princípio numerus clausus, que limita a internação à capacidade da unidade, uma pessoa por vaga, como uma estratégia de gestão das unidades socioeducativas deve ser observada pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário. Além disso, ao julgar o mérito do habeas corpus, o Tribunal avançou e fixou a capacidade de funcionamento das unidades como limite para sua ocupação, determinando, ademais, a adoção de uma série de medidas para evitar a superlotação, dentre elas reforçar o cumprimento do artigo 49, inciso 2, da Lei do SINASE, Lei 12.594, de 2012. Daí a publicação da Resolução 367 do CNJ, em 19 de janeiro de 2021, que dispõe sobre diretrizes e normas gerais para a criação da Central de Vagas no Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo no âmbito dos poderes executivo e judiciário. Assim, considerando a declaração pelo STF nos autos da DPF 347, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, bem como, posteriormente, a decisão proferida no julgamento do HC 143988, temos uma complexa crise no sistema prisional e socioeducativo que exige ação conjunta a articular esforços do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil, bem como de todos os entes federados. Assim, poderemos efetivar a absoluta prioridade exigida pelo artigo 227 da Constituição da República, em relação à promoção de direitos fundamentais de adolescentes e jovens no Estado brasileiro. Não foi por outro motivo que o CNJ celebrou termos de cooperação técnica com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública e com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, os quais resultaram no Programa Justiça Presente, hoje submetido a novo ciclo denominado Fazendo Justiça, cujo objetivo é propor, oferecer e diversificar ferramentas e estratégias para aprimorar o monitoramento e fiscalização dos sistemas prisional e socioeducativo. A parceria ambiciosa e inovadora vem desencadeando arranjos interinstitucionais desenhados com foco em resultados efetivos. Parte-se da premissa de que é necessário agir em diferentes frentes, propondo-se o enfrentamento das questões estruturais dos sistemas penal e socioeducativo, com o objetivo de qualificar a aplicação das penas e das medidas socioeducativas, garantir dignidade e cidadania às pessoas privadas de liberdade ou mesmo aquelas egressas desses sistemas, melhorando a capacidade de gestão da política judiciária. Cumpre destacar que as ações do Programa Fazendo Justiça são desenvolvidas em conformidade com planos executivos estaduais, que contemplam de modo detalhado, sob uma perspectiva customizada, iniciativas em cada unidade da federação, respeitando os limites e a capacidade operacional de cada território. Os planos executivos são elaborados a partir do levantamento de informações preliminares, reuniões com os grupos de monitoramento e fiscalização e com as coordenadorias de infância e juventude, dos tribunais de justiça, bem como missões dos estados, o que permite a validação e aprofundamento do diagnóstico com relação a cada realidade local. O programa compreende 4 eixos de atuação, cada qual constituído por um conjunto de estratégias.
O eixo 1 cuida de medidas destinadas a fomentar o alcance e a proporcionalidade penal, envolvendo ações como fortalecimento da audiência de custódia, alternativas penais, monitoração eletrônica, entre outros. Peço gentileza que mutem seus microfones, por favor. O eixo 2 corresponde às ações relacionadas à garantia de direitos, aprimoramento dos sistemas de informação e controle quantitativo dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. O eixo 3, por sua vez, cuida de atividades comprometidas com a garantia de direitos e a promoção de iniciativas de educação e geração de renda, tanto intramuros como para pessoas egressas do sistema prisional. Por fim, o eixo 4 congrega ações de aprimoramento tecnológico em relação à execução penal, contemplando a iniciativa de emissão de documentação civil para a população presa, mediante identificação biométrica. Nesse momento, devemos concentrar a fala no lançamento do Guia para o Programa de Acompanhamento a Adolescentes pós-cumprimento de medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade, produto de conhecimento produzido no âmbito do eixo 2 do Programa Fazendo Justiça, fruto da exitosa parceria entre o CNJ e o PNUD. O Guia configura uma grande conquista por ser a primeira publicação de âmbito nacional neste tema. Sistematiza e propõe diretrizes, parâmetros, metodologias de trabalho de articulação interinstitucional para o acompanhamento ao adolescente pós-medida socioeducativa. O guia é dividido em 3 cadernos. O primeiro trata dos marcos normativos nacionais do SINASE e das políticas para a infância e adolescência. Além disso, estabelece parâmetros conceituais sobre a metodologia de atendimento para a realização de programa pós-medida. O segundo caderno aborda a governança e arquitetura institucionais necessárias para que aconteça o programa pós-medida, sugerindo etapas básicas para o seu desenho e implementação. Já o terceiro caderno trata de orientações e abordagens metodológicas para o acompanhamento de adolescentes no pós-cumprimento da medida. Além do lançamento deste guia, o momento também marca o início do curso Implementação do Programa Pós-Medida Socioeducativa, Vantagens e Desafios, que foi constituído a partir do fortalecimento do papel do Poder Judiciário como ator da rede do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, e que deverá cooperar com os poderes executivos estaduais responsáveis pela execução dos chamados programas pós-medida. Tanto o curso quanto o guia têm o objetivo principal de realizar o acompanhamento de adolescentes e jovens por adesão voluntária na transição da extinção da medida socioeducativa por até um ano após o cumprimento desta medida, seja ela de internação ou semi-liberdade, visando auxiliar no processo de construção de políticas públicas e de novos vínculos desse adolescente e jovem com a comunidade. Assim, o lançamento do guia e a proposta formativa pretendem contribuir com o debate nacional e local, estimulando e encorajando a implantação de programas nos estados. O foco aqui é a garantia de direitos e a prioridade máxima constitucional de proteção e zelo pelo desenvolvimento infanto-juvenil, diminuindo impactos de intervenção estatal na liberdade, nos corpos e projetos de vida dos adolescentes, já que cumpriram com o estabelecido em seu plano individual de atendimento. Este momento reforça o profundo compromisso do CNJ com a garantia de direitos de crianças e adolescentes no Brasil, em estrito alinhamento com os acordos internacionais firmados pelo Estado brasileiro e com o Programa de Fazendo Justiça. Falando especialmente sobre este encontro, é importante lembrar que a implementação de programas de apoio e de acompanhamento a adolescentes pós-cumprimento de medida socioeducativa é obrigação legal das entidades que executam medidas de internação nos termos do artigo 94, inciso 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tais programas, apesar de ainda serem escassos e estarem em ascensão no território brasileiro, são fundamentais na garantia de direitos de adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Assim, o Guia para a Criação e Implementação de Programas de Acompanhamento Adolescente pós-cumprimento de medida socioeducativa oferece estratégias centrais na abordagem sistêmica sobre o ciclo de medidas socioeducativas e sobre as vulnerabilidades sociais que envolvem adolescentes em cumprimento dessas medidas.
O Judiciário compõe essa rede de sistema de justiça e colabora para que o Poder Executivo desenvolva políticas para a efetivação dos direitos fundamentais de adolescentes e jovens com a participação ativa da sociedade. O CNJ está envolvido nesta rede de cooperação plural para cumprimento das diretrizes constitucionais de iniciativas emancipatórias destinadas a adolescentes autores de atos infracionais, tendo em vista se tratar de pessoa em desenvolvimento, bem como assinala o Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, o programa propõe a articulação e integração entre políticas existentes, visando estimular a potencialidade desses adolescentes e de jovens pós-cumprimento de medidas socioeducativas de internação semi-liberdade, para a construção de seu projeto de vida, estabelecendo protocolos e fluxos com a rede de atendimento. Busca-se assegurar estratégias e ações que favoreçam os adolescentes e jovens, fomentando o acesso ao esporte, cultura, lazer e garantindo atendimentos que se façam necessários à saúde e demais políticas essenciais. O guia e o programa pós-medida pretendem compor, portanto, junto aos atores do sistema de garantia de direitos, alternativas que respeitem a convivência familiar e comunitária, bem como a autonomia de adolescentes nas suas escolhas por projetos de vida, para que esses projetos possam significar mais do que ideais, representem caminhos para o estímulo à cidadania social. Finalizando, focado nesses princípios, nos colocamos à disposição das unidades da Federação para contribuir para a realização dos objetivos aqui mencionados e para ampliação e aperfeiçoamento das políticas de acompanhamento de adolescentes em situação de vulnerabilidade, especialmente com a implementação e fortalecimento do programa de acompanhamento a adolescentes pós-cumprimento de medidas socioeducativas de restrição e de privação de liberdade. Saúdo a realização deste evento tão relevante para o sistema de acompanhamento de adolescentes após o cumprimento de medidas socioeducativas, ao mesmo tempo ressalta a importância do Fazendo Justiça e da atuação do Conselho Nacional de Justiça por intermédio do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema Socioeducativo, que pensam, contribuem, fortalecem e efetivam o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo em consonância com as diretrizes e acordos internacionais, com o direito interno e sempre na primazia da defesa dos direitos das crianças e do adolescente. Saúdo também essa parceria histórica do Fazendo Justiça entre o Conselho Nacional de Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Também devemos falar, não se aplica à nossa atuação socioeducativa, mas o Departamento Penitenciário Nacional também é um grande parceiro do programa, por intermédio do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Enfim, dados os devidos créditos, eu gostaria de desejar uma excelente formação às senhoras e aos senhores. Devolvo a palavra à doutora Fernanda, indico mais uma vez que é uma honra, desejo saúde nesse momento extremamente difícil que vivemos há mais de ano, infelizmente, mas venceremos como nação. Muito obrigada, doutor Antônio, pelas importantes contribuições e aproveito para passar a palavra para a doutora Moema. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de cumprimentar o doutor Antônio Tavares, a doutora Fernanda Guivizier e a professora Cecília Freme, em nome de quem cumprimento todas as senhoras e senhores que nos acompanham no evento de hoje. Gostaria também de agradecer o convite para poder participar dessa abertura. Queria registrar aqui que para o PNUD é um privilégio poder acompanhá-los essa tarde e seguir fortalecendo essa colaboração com o Poder Judiciário no país, colaboração essa, como mencionou o doutor Antônio, que implementada, né, por meio do programa Fazendo Justiça e que iniciou-se no ano de 2018, que tem trazido vários frutos importantes, né, para o fortalecimento dos sistemas penal e socioeducativo no nosso país. Nós sabemos que a oferta de oportunidades de reintegração na sociedade pós-cumprimento de medida socioeducativa, ela é não só uma prerrogativa do Estado, mas se configura também como uma condição essencial para o desenvolvimento do país. E nesse sentido, o PNUD, como agência das Nações Unidas que tem como mandato justamente a promoção do desenvolvimento, destaca, né, o nosso tema de debate e da formação de hoje como um tema prioritário para a nossa atuação. O guia que será lançado no evento de hoje é a primeira publicação de abrangência nacional sobre essa temática e ele traz diretrizes importantes
para fortalecer a política pós-medida. Eu queria salientar aqui também a importância que vem sendo conferida pelas Nações Unidas, em especial pelo PNUD, aos temas relacionados à garantia de direitos e redução de todas as formas de violência para o atingimento do desenvolvimento dos países. Então, nessa perspectiva, não haveria como se pensar em redução de desigualdades sem considerar a promoção de cidadania e garantia de direitos a jovens e adolescentes envolvidos em atos infracionais, buscando oferecer ferramentas para que esses jovens e adolescentes possam traçar novos rumos e exercer plenamente a sua cidadania. Eu queria destacar ainda que a discussão que realizamos aqui hoje, ela está diretamente conectada com a agenda internacional de desenvolvimento pactuada pelos países, inclusive pelo Brasil, no âmbito das Nações Unidas. Em especial, eu queria enfatizar a importância dessa discussão para que o Brasil possa progredir rumo ao alcance ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 16, que traz metas relacionadas à construção de sociedades mais pacíficas, justas e inclusivas para todas e todos. A qualificação da discussão, a troca de experiências, a oferta de instrumentos de apoio aos autores envolvidos neste acompanhamento pós-medida colaboram com o fortalecimento do apoio a ser prestado a esses jovens, a fim de auxiliá-los na construção de novos vínculos entre si e com sua comunidade, visando sempre a garantia de direitos, além de contribuir para a promoção de sociedades pacíficas e para o aperfeiçoamento das instituições públicas. Nesse sentido, eu parabenizo aqui toda a equipe do programa Fazendo Justiça e o DMF pelo empenho no desenvolvimento das ações relacionadas ao fortalecimento do sistema socioeducativo em parceria com diferentes atores. Gostaria também de agradecer mais uma vez o CNJ por essa importante parceria e registrar aqui o compromisso do PNUD em permanecer apoiando iniciativas prioritárias e urgentes ao desenvolvimento do país, como essa que nos une na tarde de hoje. Eu desejo uma proveitosa agenda de trabalho a todos os senhores e senhoras. Muito obrigada. Devolvo a palavra à Fernanda. Muito obrigada, doutora Moema. Gostaria de convidar agora a doutora Cecília para fazer uma fala sobre o guia que a gente está lançando hoje e que vai poder subsidiar a construção dessa importante política pública no país. Doutora Cecília, por favor. Obrigada, Fernanda. Boa tarde a todas e a todos. É uma grande alegria para mim estar aqui integrando o lançamento do Guia para o Programa de Acompanhamento Adolescentes e Jovens pós-medida socioeducativa de restrição e privação de liberdade, que foi construindo no âmbito do programa Fazendo Justiça, nessa parceria exitosa entre o CNJ e o PNUD. Queria cumprimentar o doutor Antônio, e também em nome dele, aproveitar para agradecer o apoio de todo o DMF, em especial a doutora Renata Laurino, que contribuiu muito com indicações para esse guia, cumprimentar toda a equipe do programa Fazendo Justiça, em especial a minha companheira aqui de mesa, a doutora Moema, que já tem aí anos de experiência em gestão de questões do socioeducativo, que também sempre contribuiu muito, a toda a coordenação geral do programa Fazendo Justiça, Adriana Figueiredo, Poliana Alves, que fizeram uma leitura profunda também desses materiais, e queria cumprimentar de forma muito efusiva a doutora Fernanda Givisier, a Eduarda Almeida, que construíram junto comigo. Esse material foi escrito por nós três, elas como coordenadoras do Eixo 2, e eu nessa qualidade de consultora, e foi uma experiência muito grata participar desse momento. Queria falar um pouquinho sobre o nosso processo de trabalho e aproveitar e agradecer às coordenadoras estaduais que integraram com a gente, reuniões técnicas, todo o restante da equipe dos outros eixos do programa Fazendo Justiça, que participaram dessas validações,
A gente vem construindo esse material aí há 6 meses antes de fazer esse lançamento desses 3 cadernos, né? A gente sempre pensou nessa estrutura de guia, porque é um material muito complexo, a gente vai ver durante essa formação, até porque ele foi pensado para um âmbito nacional, né? Essa é uma iniciativa inédita. A gente só teve, quando a gente foi fazer uma análise documental de programas estaduais, a gente encontrou apenas 9 estados da federação que tinham intenção, ou alguns já estavam em funcionamento, poucos em funcionamento e outros com a intenção de fazer um programa de acompanhamento pós-medida socioeducativa. Então, a gente também fez a análise desses programas, a análise das normativas nacionais e internacionais, né, para pensar qual seria a melhor estrutura para esses cadernos, que foi essa estrutura já citada anteriormente e que é o objeto central da nossa formação nesses 2 dias intensos de trabalho e mais na metodologia ativa que vocês vão fazer em casa. A ideia inicial não era fazer um seminário de formação online, né, mas em função da pandemia, essa estrutura toda teve que ser repensada, mas o interesse maior é que a gente consiga construir aqui um espaço de troca, de conhecimento, de aprofundamento das parcerias ou da construção de outras parcerias entre diferentes unidades da federação e também que a gente possa discutir com vocês os princípios fundantes da metodologia desse guia, né? Primeiro que ele é baseado na livre adesão de adolescentes, então não é uma continuidade da medida socioeducativa, como já foi dito anteriormente, né? Ele é baseado na livre adesão, na autonomia, no exercício pleno da cidadania das e dos adolescentes, com profundo respeito também à diversidade e às diferenças regionais que a gente tem no território brasileiro e que são estruturantes desses programas. Então, por isso também é importante esse espaço de formação e de troca entre essas diferentes realidades regionais. E a transversalidade, né, que a gente também tentou fazer o debate nesses 3 cadernos, de temas que são relativos ao pertencimento desses adolescentes, ao pertencimento social desses adolescentes, né, que são as experiências de raça, de etnia, de gênero, de orientação sexual, de identidade de gênero, de idade em relação à faixa etária, né, que entre adolescentes e jovens a gente tem diversos universos, do pertencimento deles ao território, das desigualdades da estrutura social. Então, tudo isso o programa tenta fazer um debate, um levantamento para a gente conseguir compreender de que maneira esses interditos concretos na vida desses adolescentes pós-medida, eles podem se transformar em potencialidades para os projetos de vida, né? E como que as equipes técnicas no âmbito do executivo conseguem auxiliar nisso. E nesse sentido, esse programa é inédito, né, em território nacional e estou muito feliz de ter integrado essa equipe e de estar aqui com vocês para essa formação. Vou repassar agora a Fernanda, que daqui a pouco a gente vai conversar de novo. Muito obrigada, Cecília, pelas importantes contribuições. Então, a gente encerra aqui a nossa mesa de abertura. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados e agradecer pelas importantes palavras e por sempre atuarem em prol da garantia de direitos de adolescentes a quem se atribui a prática de ato infracional.